Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Valéria Fagundes e trabalho na preparação integral de vestibulandos, concurseiros e para as provas de residência e Enem. E o assunto de hoje vai ser para falarmos como vamos estudar sozinho, o que a gente precisa fazer para conseguir estudar sozinho. Essa é a maior pergunta que eu vejo e que eu escuto e que me fazem, porque hoje em dia existem milhões de canais de comunicação. No entanto, falta aí um pouco de organização e planejamento para a gente poder estudar realmente sozinho. Então, como que a gente faz para conseguir estudar sozinho, né? O que a gente precisa para conseguir fazer tudo isso? Pois então, estudar sozinho é uma das técnicas mais importantes de quando a gente está falando de um processo de preparação. A primeira fase de a gente poder estudar, a primeira delas tem a ver com o fato de a gente adquirir aquele conteúdo, a gente tem que entender aquele conteúdo. E às vezes aquele conteúdo, ele é aprendido, a gente consegue adquirir ele através de alguém nos ensinar, né? Esse alguém pode ser através de uma aula presencial, pode ser através de uma aula online ou através mesmo de a gente estar lendo aquele conteúdo através de um livro, né? Ou através de e-books, enfim, mas estar lendo aquele conteúdo. Então a gente vai ter que aprender. O processo de aprendizado, ele é algo que demanda um pouco mais de esforço. E eu entendo que o estudante ainda é uma das profissões mais difíceis de a gente realmente ser reconhecida, né? E principalmente assim, manter uma consistência, porque o fato de a gente estudar, ele depende muito mais da gente, né? É uma coisa não só braçal, mas é algo que depende do nosso, a gente precisa estar inteiro, o tempo todo para poder aprender, né? Então, por isso que o aprendizado, ele é tão intenso, ele é tão difícil e muitas vezes as pessoas, elas colocam aquilo para um outro momento, elas não intensificam o processo de estudar, né? As pessoas, elas vão boicotando o seu fato de estudar, elas vão fazendo outras coisas, elas vão deixando o processo de estudar para depois, né? Então, por isso que nós temos tão grande o número de evasão escolar, nós temos uma quantidade tão grande de pessoas desistindo de poder estudar. Então isso é um ponto que me preocupa, porque o estudo, ele é algo fundamental num processo de crescimento e amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional de alguém, né? A gente só consegue saber alguma coisa a partir do momento que a gente aprende aquilo que a gente estuda e a gente fazer o processo de entendimento, e não alguém ir lá e trazer uma ideia pronta, né? A gente deixa de pensar a partir do momento em que uma pessoa nos traz aquela informação pronta, né? Então, todo o processo de fazer pensar é difícil, é intenso, é algo que demanda e muitas vezes as pessoas, elas não têm tanta motivação, tanta vontade, né? Então, a gente vai prorrogando esse processo de pensar. E a ideia aqui do canal é justamente te ajudar, te ensinar a estudar, trazer técnicas, dicas e informações no teu processo de autoconhecimento e também, principalmente, nesse processo de prova, né? Quando a gente, aqui no Brasil principalmente, nós temos muitas provas para entrar no Enem, provas para entrar, para passar pela nota, né? Fazer a prova do Enem, que é uma nota que a gente entra em algum sistema, seja ele do SISU, seja ele do ProUni, enfim, a gente vai entrar com a nota do Enem em algumas universidades através do seu processo seletivo individual. Então, tudo a gente depende de uma prova de residência, ou seja, a pessoa sai da faculdade e algumas, principalmente na área da saúde, nós temos as provas de residência, né? Então a gente consegue fazer a residência médica ou a residência multiprofissional, então também faz uma prova, né? E essa prova, ela tem um nível de conhecimento muito alto e principalmente para cursos muito concorridos, a gente tem que fazer uma pontuação muito elevada. Então é algo que demanda muito, né? E quando eu falo demanda, eu estou falando de demanda de forma emocional, cognitiva, comportamental, financeira. Então é uma demanda em vários aspectos, em vários pontos que às vezes as pessoas, elas não estão preparadas para estarem cuidando disso, né? Então, o meu olhar aqui é justamente trazer informações e fazer com que você aprenda justamente a estudar, aprenda a alcançar o teu objetivo e ir em frente,
né? A gente só cresce na vida a partir do momento em que a gente aprende algo. Aquilo que é a gente faz. A gente vai lá, coloca a mão na massa e faz aquilo acontecer. Infelizmente, as pessoas não dão tanta importância, né? Às vezes as pessoas elas não se dão conta do sacrifício que algumas pessoas tiveram que fazer, que tiveram que alcançar para conseguir aquilo, né? A gente só enxerga às vezes a cereja do bolo e acha que tudo foi muito fácil e é tudo muito simples e a pessoa conseguiu tudo aquilo porque ela teve muita sorte na vida. Eu não acredito em sorte, acredito que você realmente fez por merecer, que você conseguiu alcançar todos os caminhos para aquilo ser viável, para aquilo ser possível. Então, saber estudar sozinho é algo que demanda muito de todos nós, né? É algo que não é algo tão simples assim. E a palavra sozinho, nós somos seres sozinhos, né? Nós somos seres individuais. Por mais que a gente viva num processo coletivo, a gente convive com outras pessoas, muitas coisas dependem muito e muito da gente. Então, a ideia aqui do canal é trazer muita informação, muitas dicas no teu processo de crescimento pessoal e profissional, ou seja, conectando caminhos, aonde você está até aonde você quer chegar. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!